Como ler as Escrituras. Lição 5, primeiro trimestre de 2022, das lições bíblicas da revista da CPAD. Como ler as Escrituras. Olá, tudo bem? Eu sou o presbítero Ronaldo Jean, da Assembleia de Deus do Recreio, no Rio de Janeiro, e preparei uma aula suplementar para você juntar ao que você já tem na revista da Escola Dominical. E nós temos que estudar a lição, mas com coerência. Devemos não só ler, mas também saber interpretar, como diz Tiago 1:22. Vamos para mais uma lição. O tópico 1 fala: a Bíblia precisa ser interpretada e traz a importância da exegese. Temos para a interpretação da Bíblia a exegese e a hermenêutica, mas sabemos que a técnica utilizada não pode nunca ultrapassar a autoridade da palavra. A igreja entende que o texto deve ser interpretado à luz da própria Escritura. O termo exegese vem de guiar, literalmente guiar para fora, extrair a intenção das palavras do texto. Significa analisar, interpretar ou explicar detalhadamente uma obra. E para que uma pessoa possa estar apta a fazer a exegese bíblica, ela deve ser especialista no idioma da palavra, no caso, o grego e o hebraico. Temos também a hermenêutica, que a lição não colocou, não tratou do assunto, mas eu vou falar para você o que significa, tá? A hermenêutica é a arte ou técnica de interpretar e explicar um texto ou discurso. Hermenêutica na Bíblia é a arte que estuda as Escrituras, o que cada palavra, frase ou capítulo significa. Existem muitos textos na Bíblia difíceis de compreender. Por isso, a hermenêutica faz-se essencial para as pessoas que não têm muito conhecimento das palavras e dos símbolos. Por quê? Porque vamos fazer a análise detalhada de cada palavra, de cada frase, de cada capítulo. Vou deixar um exemplo da interpretação. Romanos 10:4 fala assim, ó: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Esse caso no fim, que cita na palavra, porque o fim da lei é Cristo, esse fim não significa que acabou. Não, ele significa o quê? Quando você faz um estudo hermenêutica, você aplica a hermenêutica nesse texto, esse fim, ele significa o quê? Finalidade. É para isso que esse texto vem explicando, porque a finalidade da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Não é que terminou, não é o fim no sentido de término, não, é fim no sentido de finalidade. O ponto 2 fala sobre as limitações dos leitores. Na verdade, toda vez que lemos a Bíblia, estamos interpretando alguma coisa. Olha o texto de Deuteronômio 9:2, o que diz: povo grande e alto, filho dos Anaquins, que tu conheces e de que já ouviste, quem poderá resistir aos filhos de Anak? Nós, na verdade, estamos falando de quê? Quando ele cita povo grande e alto, nós fazemos uma interpretação entendendo que uma raça de gigantes que ninguém poderia resistir. As nossas limitações vêm de partirmos para o lado mais fácil, mais cômodo, de receber de terceiros a ideia ou a interpretação muitas vezes errada. Temos que ter cuidado de não interpretarmos a palavra contrário à verdadeira intenção do Espírito, ao que o autor quis dizer na verdade. Olha o que diz 2 Pedro 3,16. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Naquela época já faziam a exegese errada. A tradição e a razão, na interpretação bíblica, também pode ser uma verdadeira tragédia para a fé. Liberalismo, cientismo, modernismo. Temos de nos manter ortodoxos mesmo, seguir as regras estritamente. Romanos 12:2 diz: para não se conformar, mas se transformar pela renovação, para experimentar
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, já já eu vou te dar umas dicas para você passar para os seus alunos, de como ler a Bíblia corretamente. Já já eu vou te passar essas dicas, não saia daí. Ponto 3 fala sobre a natureza das Escrituras. A Bíblia não se lê e não se estuda como um livro de ciências, não é um livro científico. Também não é um livro de contos ou de história simplesmente. A Bíblia é a verdadeira palavra de Deus, seja ela para pessoas pouco letradas ou com muito entendimento, para doutores ou pessoas sem formação. A Bíblia é a verdadeira palavra de Deus. Mas como pode ser isso? A Bíblia se abre aos que procuram algo nela. Ela mesma se explica, mas isso não é automático. É o Espírito Santo que vai dando a explicação. E as pessoas com grande dificuldade de compreensão conseguem obter conhecimentos maravilhosos da Bíblia. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses 2,13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que crede. O primeiro entendimento é que ela é de Deus. Na época dos pais da igreja, quando se desenvolveu os princípios da hermenêutica e da exegese, haviam basicamente 3 grandes centros de estudos. A Escola de Alexandria, que tentava harmonizar a doutrina cristã com a filosofia por meio de alegoria. A Escola de Antioquia, que era caracterizada por abordar a Escritura literalmente, buscando o sentido primário pretendido pelo autor. A Escola Ocidental, essa escola da Idade Média, fez com que a interpretação da Bíblia ficasse refém da tradição e dos concílios da igreja. Hugo de São Vítor, teólogo, escreveu o seguinte: aprende-se primeiro o que deves crer e então vai à Bíblia para encontrar confirmação. Nessa época, na Alemanha, foi iniciada a Reforma Protestante, com influência da Renascença. Daí se passou a dar atenção ao conhecimento das línguas originais para se entender a Bíblia na gramática e na história. Martinho Lutero e Calvino são os grandes representantes da Reforma. É de Calvino a célebre frase que diz: o intérprete deve permitir que o autor diga o que realmente diz, ao invés de lhe atribuir o que pensamos que devia dizer. Olha só, aqui eu estou te dando subsídios, tá? Complemento do que você não encontra na revista. Porque se a gente for falar de que a Bíblia foi escrita em 1600 anos, por mais de 40 autores, isso já tem nas aulas passadas, ok? Agora eu vou te dar dicas de como o teu aluno da escola EBD pode estudar a Bíblia de maneira mais correta. Começa a anotar aí, pega um papel e anota. Qualquer coisa, volta ao vídeo e anota o que você perdeu. Primeiro ponto, orar. Isso é imprescindível, tá? Tem que partir para a oração, dando sempre graças a Deus e suplicando direção e iluminação do alto. Deus pode vitalizar e capacitar as nossas faculdades mentais quanto ao estudo da sua santa palavra. Nunca execute nenhum estudo sem antes orar. É o princípio, oração. Tenha à mão materiais auxiliares, se possível, várias versões da Bíblia. Tenha também dicionários bíblicos e teológicos para a compreensão dos termos aplicados. Tenha também um dicionário da língua portuguesa para melhor entendimento do significado das palavras utilizadas na Bíblia. Peça, se possível, também para seu aluno ter um atlas bíblico, para poder posicionar ele geograficamente quanto ao que ele está lendo. Peça para ter também concordância bíblica, para a rápida localização das referências. Livros de apoio, livros de referência, publicados preferencialmente pelas editoras cristãs. E tenha também um caderno de apontamentos, para o seu aluno poder fazer as anotações de tudo aquilo que ele estudou, porque ele anotando, ele também vai gravar na mente, vai aprender mais. Vamos continuar a lição, mas daqui a pouco eu vou te dar mais uma dica que é importantíssima
para a evolução do seu aluno e para que ele possa aumentar a frequência na escola de EBD. O tópico 2 vem falando sobre os pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. A autoridade da Bíblia, nós já supomos antecipadamente. O pentecostalismo não negocia no compromisso com as Escrituras, crê na inspiração de Deus, na voz de Deus e que a verdade é total, é plena na palavra de Deus e ela é a autoridade final em questões de fé e prática. Está lá em 2 Timóteo 3,16, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Portanto, quando lemos o livro sagrado, nós já antecipamos que a Bíblia não erra, que a Bíblia não fala, reverenciamos as suas doutrinas, reconhecemos a existência do sobrenatural, a existência do milagre e a atualidade, quer dizer, que até hoje existe o Espírito Santo e os dons. Atos 2,39 diz assim, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Acreditamos que o que está escrito devemos crer e obedecer, jamais questionar ou relativizar. Rejeitamos teologia liberal, a teoria da linguagem mitológica proposta por Rudolf Bultmann, que só crê na Bíblia se dela extirpar os mitos, tirar o que eles consideram mitos, como milagres, sinais, teofanias. Deus não precisa destes contestadores. O Senhor precisa de quem tem fé e crê na autoridade total da palavra. Olha, como eu prometi lá atrás, eu vou te falar agora mais uma dica para você prender, para você trazer o seu aluno para a EBD. Presentei ele com um livro fino. Se você não puder dar esse livro, se não tiver recurso, eu vou fazer um negócio com você. Deixa um comentário aí da lição, aquilo que você gostou, aquilo que você não gostou, uma crítica, não tem problema. E eu vou mandar pelo celular um livro em PDF para você poder entregar para toda a sua classe. Aí você não vai dar para um só, você vai repassar para toda a sua classe e manter ele focado na aula de EBD, amém? O tópico 2 fala sobre a iluminação do Espírito Santo. O Espírito Santo atua no processo de salvação e produz a fé que regenera. A fé antecede a regeneração. Está lá em Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Se não houver um mover do Espírito, não é possível aceitar e nem entender a palavra de Deus. Porém, o Espírito Santo ilumina o que ele próprio inspirou na sua palavra. Não é nova revelação. Aquilo que está revelado na palavra, ele ilumina através do Espírito Santo para seu entendimento. Gálatas 1,8 diz assim, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Nada novo, ok? O evangelho já está escrito, a palavra já está toda escrita por completo, Novo e Antigo Testamento. Somos capacitados a discernir as verdades da palavra. 1 João 5,20 diz que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Não podemos ter somente o estudo racional. Não é suficiente para o entendimento da revelação. O Espírito Santo traz a revelação. Olha o que diz 1 Coríntios 2,12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Está escrito lá em João 14,26, que diz também Efésios 1,18. Iluminados os olhos do vosso coração. A iluminação do Espírito Santo ao nosso interior. Não podemos ter clareza intelectual apenas, mas também a clareza espiritual. Mas essa iluminação não aumenta e nem altera a Bíblia. Apenas esclarece o que já foi
revelado na palavra. Parágrafo 3 do tópico 2 da lição fala sobre o valor da experiência. A experiência e a tradição da igreja não podem estar acima da autoridade bíblica. Somente a Escritura é que pode autenticar, avalizar ou até mesmo corrigir a experiência ou a prática da igreja, caso seja necessário. Alguns meios evangélicos acusados de colocar a experiência acima da autoridade da palavra de Deus. Porém, um dos princípios da interpretação ensina ao crente a interpretar a experiência pessoal à luz da Escritura, e não a Escritura se amoldar à luz da experiência. Nada disso. O que significa isso? Significa que, independente da experiência pessoal, ela não é a autoridade final da nossa fé. As experiências precisam sempre ser avaliadas pelas Escrituras. Tem que bater com a Escritura, tá? E não a Escritura bater com a experiência que o crente tem. Nada disso. A experiência não pode ir contra princípios bíblicos. Deixa eu abrir aqui uma janela para o entendimento. Quando falamos de experiência, não é a voz da experiência. Não estamos falando da idade, não estamos falando dos mais velhos. Estamos falando das experiências pessoais que cada crente tem, ok? Experiências pessoais. As experiências devem ser experimentadas e vividas pelos crentes em Jesus. Sempre é excelente ter experiências. Experiências como aceitar Jesus é a experiência da salvação. O batismo nas águas é a experiência do novo nascimento. O batismo no Espírito Santo, uma experiência espiritual, quando acompanhada da evidência física de falar em línguas. As verdades da Bíblia têm sua constatação quando experimentadas pela igreja. Nós encontramos a verdade na Bíblia quando se fala Espírito Santo desceu lá em Pentecostes, Atos, não é isso? A gente tem que passar por essa experiência. Senão, onde é que ficaria a credibilidade da palavra? Se está escrito e nunca acontece. Tem que ter a experiência bíblica. E chegando ao tópico 3, regras básicas da interpretação. O primeiro parágrafo diz: a Escritura é a sua própria intérprete. Isaías 8:20 fala assim, ó, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Como diz na revista, e achei bem interessante, Lutero desenvolveu a máxima de que a Escritura tem de ser interpretada e entendida pela própria palavra. A Bíblia é coesa, a Bíblia é coerente, porque o autor não é desconhecido. O autor é o próprio Deus. Claro que é relevante entendermos o momento contemporâneo do texto antigo. Lutero não queria ser elogiado por sua cultura, mas queria que a Bíblia fosse interpretada por si própria e pelo seu espírito, pelo espírito do escritor, que é o próprio Deus. Queria dizer que as passagens mais difíceis da Bíblia deviam ser interpretadas por quem pode dar luz da clareza, o próprio Espírito. Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Uma parte do texto auxilia na compreensão de outro texto e assim ilumina o entendimento de quem interpreta. Há coesão na Escritura. O autor é único, é divino, é o próprio Deus. Atos 17:11 fala assim, ó: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Temos de seguir o exemplo de Bereia, que eram da Macedônia, não era povo judeu, tá? Não era uma cidade de Israel. E pegava as Escrituras para analisar se o que estavam passando para eles sobre as Escrituras estava correto. É claro que não liam o mesmo texto. Eles procuravam nas Escrituras aquilo que estavam sendo falado, se estava realmente batendo conforme a Escritura. Na verdade, procuravam um texto que corroborasse com aquilo que eles tinham ouvido falar. Meu amadão, se você chegou até aqui, se inscreve aí no canal, nesse botãozinho vermelho aqui de baixo.
Vai lá, se inscreve agora, vai, se inscreve. O ponto 2 fala sobre os princípios da interpretação bíblica. A gramática, a história, a literatura deve, sempre que possível, ser interpretado literalmente. Claro, é preciso tomar cuidado com as expressões de uso simbólico, alegórico. Segundo Samuel 12:2, você conhece a passagem sobre o profeta Natã e o rei Davi, que fala sobre aquelas ovelhas, a história das ovelhas, né? Ali não é literal. Ele trouxe uma história para poder dar entendimento. Aquilo não pode ser aplicado literalmente. Também Mateus 26:26, que Jesus fala: tomai e comei, isto é meu corpo. Não podemos, nesse caso, ler e entender literalmente. O primeiro princípio foi o literal. O segundo é o contexto. Analisamos o texto literalmente. Agora nós vamos analisar o contexto. Temos que analisar os versículos que precedem e que seguem o texto, os que vêm antes e os que vêm depois, para poder se estudar de maneira correta. Conhecemos uma frase que diz: texto fora do contexto é pretexto para heresia. A Bíblia precisa ser interpretada no todo. Não é pegar um texto único e dali fazer uma doutrina. Não, a gente tem que pegar o antes e o depois para poder entender aquele texto. Nenhuma doutrina pode se basear em um único texto ou em hipóteses particulares. 2 Pedro 1:20 diz que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Os perigos da hermenêutica pós-moderna é o ponto 3. A hermenêutica pós-moderna nega que existe um sentido absoluto para a verdade da Bíblia. Ela é caracterizada pelo subjetivismo no processo da interpretação do texto bíblico, da palavra do Senhor, pela insatisfação com o sentido natural, literal das Escrituras e pela busca de sentidos mais significativos, supostamente oculto no texto, algo que para eles faça mais sentido. Eles querem encontrar uma coisa mais palpável. Nossa ortodoxia reprova qualquer um que nega a inspiração divina da Bíblia e a sua autoridade. Assim sendo, o intérprete não pode criar um cânon dentro de outro cânon, que é o cânon bíblico. Ou seja, não cabe ao estudante da Bíblia fragmentar ou relativizar qualquer texto bíblico. Não se pode empregar métodos subjetivos focados no leitor em prejuízo do texto original, que é a palavra do Senhor. E ratificamos que as experiências devem passar pelo crivo das Escrituras. Está lá escrito em Atos 17:11. E por fim, reconhecemos que as técnicas hermenêuticas não são infalíveis. E durante o processo de aplicação dos métodos interpretativos, necessitamos da iluminação do Espírito Santo. Está escrito lá em 1 Coríntios 2:12 que diz assim, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Inscreva-se no canal, essa aula tem te abençoado, tem colaborado com a tua EBD, então vai lá, se inscreve no canal para a gente crescer esse canal. E Deus te abençoe.